menina negra é humilhada por uma jaqueta velha, até que um general revela um segredo chocante. Amanda sempre soube que a aparência falava mais alto do que qualquer talento que ela pudesse ter. Na Escola Internacional de Prestígio de Nova Luz, onde os alunos se desafiavam a cada dia, a luta não era apenas pelos melhores notas, mas pela aparência perfeita. Roupas de marcas caras, celulares de última geração e sorrisos ensaiados estavam na moda. Amanda, com sua jaqueta velha, um legado da avó, parecia um pássaro fora do lugar. Quem usaria uma peça tão surrada quando se pode brilhar com o que há de mais luxuoso? Na cantina, as risadas da turma ecoavam como lâminas. Olhem a jaqueta velha da Amanda. Parece que ela acabou de sair de uma sonora de lixo. Alguém comentou, provocando. Uma onda de gargalhadas. O corpo de Amanda se encolheu em resposta. Um nó na garganta, um aperto do peito. Cada risada era uma facada, mas a música em seus ouvidos a mantinha sã. Nadava entre melodias, criando mundos onde a beleza não era medida por roupas, mas por notas que dançavam no ar. O dia seguinte trouxe uma reviravolta. O Sr. Almeida, um general aposentado, estava na escola para falar sobre coragem e novas perspectivas. Amanda se encontrou entre os alunos, desconfiada, mas curiosa. Enquanto ele começou sua palestra, algo no seu olhar parecia conhecer verdades que escapavam ao cotidiano daquela escola. A verdadeira coragem, ele começou, vem da nossa história, dos desafios que superamos. E hoje vejo uma guerreira nesta sala. Ele direcionou o olhar para Amanda. Um murmúrio percorreu a sala. O general continuou. A jaqueta que você veste, Amanda, é a mesma que pertenceu a uma heroína. Maria da Luz, uma lutadora que enfrentou a opressão racial com garra e força. Ela não se deixou vencer pelas aparências. Palavras que soaram como um trovão. Amanda mal conseguiu respirar. Todo o desprezo que tinha recebido parecia encontrar um eco profundo em sua alma. Ainda atordoada, ela sentiu o olhar de seus colegas, agora misturado com confusão e curiosidade. O que mais aquele homem sabia sobre a jaqueta? E sobre sua avó? Ela se tornou um ponto de atenção. Uma tensão palpável encheu o ar. Enquanto a palestra avançava, parecia que o passado de Amanda se conectava com um futuro incerto. O dilema surgiu. Ela deveria ignorar as provocações e abraçar sua herança ou responder, se impor e lutar por igualdade? O espaço ao seu redor parecia se expandir e contrair. Sua mente fervilhava com perguntas. A jaqueta não era apenas um pedaço de roupa. Era um símbolo. Assim que a palestra terminou, uma nova luta começou a borbulhar dentro dela. Amanda olhou para seus colegas de classe, investigando seus olhares agora curiosos. Ela sentia que cada palpite a empurrava para a beira de um novo mundo. Mas à medida que se decidia, segredos familiares começaram a emergir. Histórias não contadas, verdades que a acompanhavam desde sempre. Seria ela forte o suficiente para enfrentar tudo isso? Ou o peso do passado a esmagaria? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Amanda estava perdida em pensamentos, seu coração pulsando rápido. Tudo parecia ter mudado em um instante. A jaqueta velha, o legado da avó, agora representava algo maior. Mas enquanto ela tentava processar a nova identidade que isso lhe conferia, um grito ecoou pela sala. Socorro! Alguém, por favor! Era Clara, uma das alunas mais populares da escola. Ela tinha desmaiado. O pânico instantâneo tomou conta da cantina. Cadeiras sendo empurradas, pessoas se levantando. Amanda sentiu o estômago revirar. A cena estava se desenrolando como um filme em câmera lenta, e tudo o que ela conseguia fazer era observar. O general, que havia acabado de falar sobre coragem, imediatamente correu em direção a Clara. Ele se agachou ao lado dela. Seu rosto, em contraste ao seu discurso anterior, agora dominado pela seriedade. Alguém chame uma ambulância! Ele gritou, sua voz firme cortando o alvoroço. Os alunos estavam em choque. Sussurros ressoavam por toda a sala. O que aconteceu? Por que ela desmaiou? Maravilhas do estresse. Não era apenas o desmaio que chocava. Era o desespero nos rostos. A sensação de que algo tinha mudado radicalmente. A escola era um lugar seguro. E agora tudo parecia desmoronar. Enquanto o general verificava Clara, Amanda mal conseguia pensar. Sua jaqueta representava força. Mas o que havia? Que forte em tudo aquilo! Amanda olhou ao seu redor. As risadas anteriores haviam se transformado em preocupação genuína. Mas a confusão estava evidente. Afinal, quem era Clara? O que parecia ser uma figura de status agora era apenas uma garota caída no chão. E então, uma nova onda de ansiedade e medo cresceu. Talvez ela tenha sido vista como uma superestrela. Mas afinal, quem se importa se ela está no fundo do poço? Amanda pensou, lembrando-se de como se sentia insignificante ao lado de colegas que a faziam se sentir inferior. Mas Clara era apenas um ser humano comum. O que significava aquilo para Amanda? De repente, a popularidade, as marcas, tudo aquilo parecia tão vazio. O que realmente importava? Enquanto esperava a ambulância, a tensão era palpável. As pessoas olhavam para Amanda não mais com zombarias, mas com um tipo de expectativa. Você deveria dizer algo, murmurou uma voz. Era Júlia, sua amiga de infância, que sempre a apoiou, mas agora estava tão perdida quanto Amanda. Você tem algo importante a dizer, completou. Uma ideia surgiu na mente de Amanda. Ela tinha algo a dizer. Com os olhos fixos em Clara, Amanda tomou coragem. A vida não deve ser medida por marcas ou aparências. Precisamos ver além, gritou, sua voz ecoando na sala. Um ato de coragem, o reflexo de tudo que havia aprendido nas últimas horas. Mas nesse mesmo instante, Clara começou a acordar. Seus olhos se abriram lentamente, mas havia algo diferente na expressão dela. E então, para o espanto de todos, Clara olhou para o general e disse: Eu sei quem você é. O silêncio tomou conta da sala. Todos se viraram, aguardando a continuação. O general, paralisado, parecia ter sido atingido por um raio. Como? Como você sabe? Ele perguntou, a voz trêmula. Um arrepio percorreu a sala e Amanda sentiu o coração disparar. Que segredos estavam prestes a ser revelados? O que estava por trás da história de Clara e do general? A conexão entre eles virou uma sombra no ar. E a pergunta ficou: o que mais estava escondido naquele lugar? Clara olhou para o general
seus olhos refletindo uma mistura de confusão e um brilho de reconhecimento. Eu sei quem você é, ela murmurou, sua voz ainda fraca, mas cheia de um poder oculto. O silêncio se instalou, pesado. Todos na sala pareciam prender a respiração. O general, que até então parecia confiante e forte, agora estava vulnerável, quase como se o chão, Sid, seus pés, tivesse se desmoronado. Como você sabe? Ele repetiu, a voz trêmula, cada letra agonizando no ar. Amanda sentiu um frio na espinha. As palavras de Clara estavam carregadas de um peso que ela não compreendia. O que havia por trás daquela frase? As feições de Clara mudaram, como se o pânico estivesse se transformando em uma determinação silenciosa. Você não é só um general. Você é meu pai, ela disse, a afirmação ecoando pela sala como um trovão. O choque foi palpável. Os rostos viraram um mosaico de incredulidade. O que acabou de acontecer? A sala se preenchia de murmúrios. O quê? Isso não pode ser verdade! Gritou alguém. A tensão subiu ainda mais, como um balão prestes a estourar. Amanda não sabia se ria ou chorava. O mundo dela parecia virar de cabeça para baixo. O general parecia paralisado, a expressão perdida entre a confusão e a dor. Clara, você não pode dizer isso! Ele respondeu, a voz baixa, quase desesperada. Sua mãe. Minha mãe sabia, general. Ela me contou tudo antes de morrer. Saiu interrompeu, agora mais forte, seus olhos lançando fogo. Ela sabia que você estava aqui, vivendo a vida que você escolheu. E agora, todo esse tempo, eu estive aqui, sem saber quem você realmente é. O estômago de Amanda se revirou. O que mais ela não sabia? As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. O general, olhando para baixo, parecia estar lutando contra uma tempestade interna. Ele não queria que Clara soubesse, mas agora a verdade estava exposta diante de todos. Enquanto isso, os alunos começaram a sussurrar entre si. A sala se transformando em uma colmeia de boatos. Isso não é real, certo? Mas como e quando isso aconteceu? O que mais está escondido? Eram perguntas que pululavam no ar, cada uma mais inquietante que a anterior. O general, olhando para a filha, finalmente disse, sua voz quase um sussurro. Clara, eu pensei que te protegeria, que a distância era o melhor. Mas não havia como escapar da verdade. Não agora, com a jaqueta pesada em suas costas. Amanda se sentiu mais conectada com Clara do que nunca. Era como se, de repente, elas compartilhassem um fardo que ninguém mais poderia entender. Afinal, não eram só a jaqueta e as aparências que importavam, mas o que elas representavam. Família, segredos e legados não ditos. Eu não sou só uma menina pobre com uma jaqueta velha. Eu sou mais forte do que você pensa, general. Esses gritos saíram da boca de Amanda com um fervor que a surpreendeu. Aquela jaqueta, aquele legado, agora eram símbolos de resistência, não de vergonha. Mas o que mais estava por vir? Clara havia revelado uma verdade devastadora. E com isso a dinâmica da escola, dos amigos e das relações mudava. No fundo, Amanda percebeu que aquele não era o fim,
mas apenas o começo de uma batalha muito maior. Enquanto o pânico e a confusão ainda assombravam a sala, um outro pensamento surgiu na mente de Amanda. O que mais nossa história revela? O que mais não sabemos sobre nossas origens? O silêncio que se formou parecia prometer segredos escondidos, um labirinto de verdades que poderia explodir a qualquer momento. O mundo estava mudando, e agora, o que ela faria com essa nova realidade? Clara olhou para o general, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e um brilho de reconhecimento. Eu sei quem você é, ela murmurou, sua voz ainda fraca, mas cheia de um poder oculto. O silêncio se instalou, pesado. Todos na sala pareciam prender a respiração. O general, que até então parecia confiante e forte, agora estava vulnerável, quase como se o chão sob seus pés tivesse se desmoronado. Como? Você sabe? Ele repetiu, a voz trêmula, cada letra agonizando no ar. Amanda sentiu um frio na espinha. As palavras de Clara estavam carregadas de um peso que ela não compreendia. O que havia por trás daquela frase? As feições de Clara mudaram, como se o pânico estivesse se transformando em uma determinação silenciosa. Você não é só um general. Você é meu pai! Ela disse, a afirmação ecoando pela sala como um trovão. O choque foi palpável. Os rostos viraram um mosaico de incredulidade. O que acabou de acontecer? A sala se preenchia de murmúrios. O quê? Isso não pode ser verdade! Gritou alguém. A tensão subiu ainda mais, como um balão prestes a estourar. Amanda não sabia se ria ou chorava. O mundo dela parecia virar de cabeça para baixo. O general parecia paralisado. A expressão perdida entre a confusão e a dor. Clara, não, você não pode dizer isso. Ele respondeu a voz baixa, quase desesperada. Sua mãe. Ela sabia, general. Ela me contou tudo antes de morrer. Clara interrompeu, agora mais forte, seus olhos lançando fogo. Ela sabia que você estava aqui, vivendo a vida que você escolheu. E agora, todo esse tempo, eu estive aqui sem saber quem você realmente é. O estômago de Amanda se revirou. O que mais ela não sabia? As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. O general, olhando para baixo, parecia estar lutando contra uma tempestade interna. Ele não queria que Clara soubesse, mas agora a verdade estava exposta diante de todos. Enquanto isso, os alunos começaram a sussurrar entre si, a sala se transformando em uma colmeia de boatos. Isso não é real, certo? Mas como e quando isso aconteceu? O que mais está escondido? Eram perguntas que pululavam no ar, cada uma mais inquietante que a anterior. Eu não queria que você soubesse assim, Clara. O general disse finalmente, a voz trêmula. Sua mãe, a situação era muito complicada. O coração de Amanda acelerou. De repente, uma batida forte ecoou na porta da cantina. O som fez todos se virarem, e então a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens vestidos de preto entrou, todos com a mesma expressão de severidade. Era como se uma tempestade tivesse invadido a sala. General Almeida! Um deles gritou, assim que seus olhos encontraram o homem à frente da sala. Você está preso! Temos um mandado de prisão! O ar pesado se cortou em um silvo. Todos estavam em choque, incluindo Clara. O quê? Por quê? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, seu olhar alternando entre o pai
E os homens? Vocês não podem fazer isso! Eu não fiz nada! O general protestou, a voz ganhando um tom de desespero. Mas aqueles homens não recuavam. Você sabe muito bem que não. Pode escapar das suas ações do passado, Almeida. A operação que você liderou? Sabe da consequência direta? Um dos homens respondeu, abrindo uma pasta e mostrando uma série de documentos. Amanda ficou paralisada. O que estava acontecendo? Ela não entendia nada. As revelações que haviam surgido agora se misturavam com essa nova crise. Os alunos começaram a murmurar confusos, alguns olhando para Amanda como se ela tivesse respostas. O ambiente que antes estava energizado pela revelação de Clara, agora era dominado pelo medo e pela incerteza. Espere! O que vocês estão dizendo? Isso não faz sentido! Clara gritou. O pânico começou a tomar conta da sala. Amanda sentia o coração disparar, o nó na garganta apertando novamente. Aquela jaqueta que deveria ser um símbolo de força, agora parecia pesar como uma âncora. Os homens começaram a se mover em direção ao general. Você não pode me levar! Ele gritou, levantando as mãos. Mas a cena estava tão caótica. Uma das alunas, que observava tudo com os olhos arregalados, se aproximou da porta. Isso é um engano! General, ele é um herói! Era um herói, mas tudo agora está prestes a mudar. Um dos homens respondeu, seu olhar implacável mergulhado na cena. Amanda sentiu tudo girar. O que mais eles esconderam? O que mais estamos prestes a perder? O general foi sendo conduzido para fora e a sala parecia se desmoronar. Um retrato de honras quebrado com um único gesto. Não! Espere! Clara gritou. Eu preciso saber a verdade! Mas as palavras dele foram perdidas no tumulto. O desenrolar daquele dia parecia trazer não só a revelação de um segredo, mas o desmantelamento de tudo que Amanda e seus colegas conheciam. E a dúvida permanecia. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas vidas? O que mais ainda estava por vir? Clara olhou para o general, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e um brilho de reconhecimento. Eu sei quem você é, ela murmurou, sua voz ainda fraca, mas cheia de um poder oculto. O silêncio se instalou pesado. Todos na sala pareciam prender a respiração. O general, que até então parecia confiante e forte, agora estava vulnerável. Quase como se o chão sob seus pés tivesse se desmoronado. Como? Você sabe? Ele repetiu, a voz trêmula, cada letra agonizando no ar. Amanda sentiu um frio na espinha. As palavras de Clara estavam carregadas de um peso que ela não compreendia. O que havia por trás daquela frase? As feições de Clara mudaram, como se o pânico estivesse se transformando em uma determinação silenciosa. Você não é só um general. Você é meu pai, ela disse, a afirmação ecoando pela sala como um trovão. O choque foi palpável. Os rostos viraram um mosaico de incredulidade. O que acabou de acontecer? A sala se preenchia de murmúrios. O quê? Isso não pode ser verdade! Gritou alguém. A tensão subiu ainda mais como um balão prestes a estourar. Amanda não sabia se ria ou chorava. O mundo dela parecia virar de cabeça para baixo. O general parecia paralisado, a expressão perdida entre a confusão e a dor. Clara, não, você não pode dizer isso! Ele respondeu, a voz baixa, quase desesperada. Sua mãe? Ela sabia, general. Ela me contou tudo antes de morrer. Clara interrompeu, agora mais forte. Seus olhos lançando fogo. Ela sabia que você estava aqui, vivendo a vida que você escolheu. E agora, todo esse tempo, eu estive aqui sem saber quem você realmente é. O estômago de Amanda se revirou. O que mais ela não sabia?
As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. O general, olhando para baixo, parecia estar lutando contra uma tempestade interna. Ele não queria que Clara soubesse, mas agora a verdade estava exposta diante de todos. Enquanto isso, os alunos começaram a sussurrar entre si, a sala se transformando em uma colmeia de boatos. Isso não é real, certo? Mas como e quando isso aconteceu? O que mais está escondido? Foram perguntas que pululavam no ar, cada uma mais inquietante que a anterior. Eu não queria que você soubesse assim, Clara. O General disse finalmente, a voz trêmula. Sua mãe? A situação era muito complicada. O coração de Amanda acelerou. De repente, uma batida forte ecoou na porta da cantina. O som fez todos se virarem. E então, a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens vestidos de preto entrou, todos com a mesma expressão de severidade. Era como se uma tempestade tivesse invadido a sala. General Almeida! Um deles gritou, assim que seus olhos encontraram o homem à frente da sala. Você está preso! Temos um mandado de prisão. O ar pesado se cortou em um silvo. Todos estavam em choque, incluindo Clara. O quê? Por quê? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, seu olhar alternando entre o pai e os homens. Vocês não podem fazer isso. Eu não fiz nada. O general protestou, a voz ganhando um tom de desespero. Mas aqueles homens não recuavam. Você sabe muito bem que não pode escapar das suas ações do passado, Almeida. A operação que você liderou sabe da consequência direta. Um dos homens respondeu, abrindo uma pasta e mostrando uma série de documentos. Amanda ficou paralisada. O que estava acontecendo? Ela não entendia nada. As revelações que haviam surgido agora se misturavam com essa nova crise. Os alunos começaram a murmurar confusos, alguns olhando para Amanda como se ela tivesse respostas. O ambiente que antes estava energizado pela revelação de Clara, agora era dominado pelo medo e pela incerteza. Espere, o que vocês estão dizendo? Isso não faz sentido, Clara gritou. O pânico começou a tomar conta da sala. Amanda sentiu o coração disparar, o nó na garganta apertando novamente. Aquela jaqueta, que deveria ser um símbolo de força, agora parecia pesar como uma âncora. Os homens começaram a se mover em direção ao general. Você não pode me levar! Ele gritou, levantando as mãos. Mas a cena estava tão caótica. Uma das alunas, que observava tudo com os olhos arregalados, se aproximou da porta. Isso é um engano! Ele é um herói. Era um herói. Mas tudo agora está prestes a mudar. Um dos homens respondeu, seu olhar implacável mergulhado na cena. Amanda sentiu tudo girar. O que mais eles esconderam? O que mais estamos prestes a perder? O general foi sendo conduzido para fora e a sala parecia se desmoronar. Um retrato de honras quebrado com um único gesto. Não, espere! Clara gritou. Eu preciso saber a verdade! Mas as palavras dele foram perdidas no tumulto. O desenrolar daquele dia parecia trazer não só a revelação de um segredo, mas o desmantelamento de tudo que Amanda e seus colegas conheciam. E a dúvida permanecia. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas vidas? O que mais ainda estava por vir? Então, como se o universo quisesse adicionar mais caos ao momento, a luz da cantina piscou. E, de repente, tudo escureceu. Um grito ecoou. Não era apenas o escuro, mas a sensação de movimento. Uma explosão!
O som ressoou na sala, e uma onda de calor atingiu a todos. Amanda e os outros caíram no chão, a equipa da emergência se apoiando nas mesas para se proteger. Quando as luzes voltaram, uma figura conhecida estava no centro do caos. Clara, sua expressão determinada. Eu sei quem sou e de onde venho. E não vou deixar nada me parar. A determinação em seus olhos era elétrica. A verdade não pôde ser escondida. A adrenalina a inundou. O que havia desencadeado a explosão? Por que Clara parecia tão resoluta agora? Ela se levantou lentamente e olhou para o general, que estava sendo arrastado. Pai, a verdade está prestes a vir à tona. O pânico e a confusão reinavam, mas a afirmação de Clara era clara. Algo maior estava em jogo. Enquanto a sala se recuperava, Amanda sentiu um uivo dentro de si e sabia que nada seria como antes. O que mais eram capazes de descobrir? O que aquilo significava para todos eles? Especialmente, qual era a verdadeira ligação entre Clara e o passado sombrio do general? Eles estavam todos em um jogo maior do qual nem tinham consciência. Clara olhou para o general, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e um brilho de reconhecimento. Eu sei quem você é? Ela murmurou, sua voz ainda fraca, mas cheia de um poder oculto. O silêncio se instalou. Pesado. Todos na sala pareciam prender a respiração. O general, que até então parecia confiante e forte, agora estava vulnerável, quase como se o chão sob seus pés tivesse se desmoronado. Como? Você sabe? Ele repetiu, a voz trêmula, cada letra agonizando no ar. Amanda sentiu um frio na espinha. As palavras de Clara estavam carregadas de um peso que ela não compreendia. O que havia por trás daquela frase? As feições de Clara mudaram, como se o pânico estivesse se transformando em uma determinação silenciosa. Você não é só um general. Você é meu pai, ela disse. A afirmação, ecoando pela sala como um trovão. O choque foi palpável. Os rostos viraram um mosaico de incredulidade. O que acabou de acontecer? A sala se preenchia de murmúrios. O quê? Isso não pode ser verdade! Gritou alguém. A tensão subiu ainda mais, como um balão prestes a estourar. Amanda não sabia se ria ou chorava. O mundo dela parecia virar de cabeça para baixo. O general parecia paralisado, a expressão perdida entre a confusão e a dor. Clara, não! Você não pode dizer isso! Como ele respondeu? A voz baixa, quase desesperada. Sua mãe... Ela sabia, general. Ela me contou tudo antes de morrer. Clara interrompeu, agora mais forte, seus olhos lançando fogo. Ela sabia que você estava aqui, vivendo a vida que você escolheu. E agora, todo esse tempo, eu estive aqui, sem saber quem você realmente é. O estômago de Amanda se revirou. O que mais ela não sabia? As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. O general, olhando para baixo, parecia estar lutando contra uma tempestade interna. Ele não queria que Clara soubesse, mas agora a verdade estava exposta diante de todos. Enquanto isso, os alunos começaram a sussurrar entre si, a sala se transformando em uma colmeia de boatos. Isso não é real, certo? Mas como e quando isso aconteceu? O que mais está escondido? Eram perguntas que pululavam no ar.
cada uma mais inquietante que a anterior. Eu não queria que você soubesse assim, Clara. O general disse finalmente, a voz trêmula. Se a mãe, a situação era muito complicada. O coração de Amanda acelerou. De repente, uma batida forte ecoou na porta da cantina. O som fez todos se virarem, e então a porta se abriu com um estrondo. Um grupo de homens vestidos de preto entrou, todos com a mesma expressão de severidade. Era como se uma tempestade tivesse invadido a sala. General Almeida! Um deles gritou, assim que seus olhos encontraram o homem à frente da sala. Você está preso, temos um mandado de prisão. O ar pesado se cortou em um silvo. Todos estavam em choque, incluindo Clara. O quê? Por quê? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro, seu olhar alternando entre o pai e os homens. Vocês não podem fazer isso. Eu não fiz nada. O general protestou, a voz ganhando um tom de desespero. Mas aqueles homens não recuavam. Você sabe muito bem que não pode escapar das suas ações no passado, Almeida. Operação que você liderou, sabe da consequência direta. Um dos homens respondeu, abrindo uma pasta e mostrando uma série de documentos. Amanda ficou paralisada. O que estava acontecendo? Ela não entendia nada. As revelações que haviam surgido agora se misturavam com essa nova crise. Os alunos começaram a murmurar confusos. Alguns olhando para Amanda como se ela tivesse respostas. O ambiente que antes estava energizado pela revelação de Clara, agora era dominado pelo medo e pela incerteza. Não, espere! Clara gritou. Eu preciso saber a verdade! Mas as palavras dele foram perdidas no tumulto. O desenrolar daquele dia parecia trazer não só a revelação de um segredo, mas o desmantelamento de tudo que Amanda e seus colegas conheciam. E a dúvida permanecia. O que mais estava escondido sob a superfície daquelas vidas? O que mais ainda estava por vir? Então, como se o universo quisesse adicionar mais caos ao momento, a luz da cantina piscou e, de repente, tudo escureceu. Um grito ecoou. Não era apenas o escuro, mas a sensação de movimento. Uma explosão! O som ressoou na sala e uma onda de calor atingiu a todos. Amanda e os outros caíram no chão, a equipa da emergência se apoiando nas mesas para se proteger. Quando as luzes voltaram, uma figura conhecida estava no centro do caos. Clara, sua expressão determinada. Eu sei quem sou e de onde venho, e não vou deixar nada me parar. A determinação em seus olhos era elétrica. A verdade não pode ser escondida. A adrenalina a inundou. O que havia desencadeado a explosão? Por que Clara parecia tão resoluta agora? Ela se levantou lentamente e olhou para o general, que estava sendo arrastado. Pai, a verdade está prestes a vir à tona. O pânico e a confusão reinavam, mas a afirmação de Clara era clara. Algo maior estava em jogo. Enquanto a sala se recuperava, Amanda sentiu um uivo dentro de si e sabia que nada seria como antes. O que mais eram capazes de descobrir? O que aquilo significava para todos eles? E, especialmente, qual era a verdadeira ligação entre Clara e o passado sombrio do general? E então, em meio ao silêncio, ecoou uma voz familiar. Era a mãe de Amanda, que saíra do nada, com olhos marejados e uma expressão que misturava dor e alívio. Clara, me desculpe por não ter dito.
Eu sabia, e fui um monstro por manter isso escondido! Ela exclamou, sua voz tremendo sob o peso das palavras. O que você está prestes a descobrir vai mudar tudo! As peças começaram a se mover. O que mais aqueles dois sabiam que podia levar Amanda a questionar não só sua própria história, mas tudo em que havia acreditado até aquele ponto? Enquanto olhava para sua mãe, Amanda percebeu que, para descobrir a verdade, precisaria enfrentar não apenas o que estava escondido, mas também os segredos mais profundos de sua própria família. O futuro começava a desenhar-se em um labirinto, e Amanda estava prestes a entrar na escuridão. Clara olhou para o general, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e um brilho de reconhecimento. Eu sei quem você é, ela murmurou, sua voz ainda fraca, mas cheia de um poder oculto. O silêncio se instalou, pesado. Todos na sala pareciam prender a respiração. O general, que até então parecia confiante e forte, agora estava vulnerável, quase como se o chão sob seus pés tivesse se desmoronado. Como? Você sabe? Ele repetiu, a voz trêmula, cada letra agonizando no ar. Amanda sentiu um frio na espinha. As palavras de Clara estavam carregadas de um peso que ela não compreendia. O que havia por trás daquela frase? As feições de Clara mudaram, como se o pânico estivesse se transformando em uma determinação silenciosa. Você não é só um general. Você é meu pai, ela disse, a afirmação ecoando pela sala como um trovão. O choque foi palpável. Os rostos viraram um mosaico de incredulidade. O que acabou de acontecer? À medida que a tensão se alçava, o olhar do general desmoronou. Clara! Não! Você não pode dizer isso! Ele respondeu, sua voz baixa, quase desesperada. Sua mãe. Ela sabia, general. Ela me contou tudo antes de morrer. Clara interrompeu, agora mais forte, seus olhos lançando fogo. Ela sabia que você estava aqui, vivendo a vida que você escolheu. E agora, todo esse tempo, eu estive aqui sem saber quem você realmente é. O estômago de Amanda se revirou. O que mais ela não sabia? As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. O general, olhando para baixo, parecia estar lutando contra uma tempestade interna. Ele não queria que Clara soubesse, mas agora a verdade estava exposta diante de todos. Enquanto isso, os alunos começaram a sussurrar entre si, a sala se transformando em uma colmeia de boatos. Isso não é real, certo? Mas como e quando isso aconteceu? O que mais está escondido? Eram perguntas que pululavam no ar, cada uma mais inquietante que a anterior. Eu não queria que você soubesse assim, Clara, o general disse finalmente, a voz trêmula. Sua mãe. A situação era muito complicada. Nesse momento, um grito cortou a sala. Era Amanda gritando, um grito que parecia vir de sua alma. Chega! É hora de parar com esses segredos. Ela não podia mais ficar em silêncio. Clara, o general, a mãe dela, tudo parecia um jogo cruel. E então, como se a sala tivesse perdido o controle de seu equilíbrio, um dos homens que havia entrado antes, o que parecia ser o líder, sacou uma arma. Basta! Todos vocês estão em perigo! A tensão cresceu novamente. Os alunos começaram a se empurrar, enquanto o clima de pânico reinava. O som da arma sendo carregada soou como um trovão. Acha que pode sair simplesmente assim, general? O homem gritou, apontando para o general. Você sabe o que fez.
Não adianta tentar escapar agora. Por favor, não faça isso. Clara implorou, seus olhos cheios de lágrimas. Amanda segurou a mão de sua amiga, sentindo o frio da realidade. A vida delas agora estava nas mãos de um desconhecido que parecia ter muito a perder. E então, enquanto todos observavam, o homem pressionou o dedo no gatilho. Mas antes que pudesse disparar, uma figura emergiu na entrada da sala. Era a mãe de Amanda, pálida e quase desvanecida. Parem, por favor, façam isso por Clara! O caos quase se transformou em uma calmaria momentânea. Mas no instante seguinte, a verdade veio à tona em meio ao perigo. Eu sabia que você não era o... Mas... Tá. Sim. Não há Clara. Eu sabia que você não era o... Mas... Eu sabia que você não era o... Mas o... Tá. Sim. Não há Clara. O... Mas... O homem teceu a segunda prisão. Falando dessa... Que parecia. A mãe de Amanda gritou, apontando para o general. E seu passado é muito mais sombrio do que você imagina. Um novo silêncio. Todos olharam para a mulher. A revelação pairando no ar como um fantasma. Clara ficou perplexa. O que você quer dizer com isso? Amanda sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais aquela mulher sabia? O que estava acontecendo? O homem ainda estava com a arma apontada. Mas agora, todos estavam prestando atenção à conversa. Ele não é só um general. Ele é parte disso tudo. Os negócios, os segredos, toda a corrupção. Não só de sua vida, Clara, mas de todos nós. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e o desespero em sua voz ressoava. Ele não deve ser confiável. Um movimento rápido. A arma ainda estava ali, mas... A verdade lançada no ar criou uma nova atmosfera. Clara, incrédula, olhou para o pai, buscando respostas, enquanto a sala vibrava em um misto de choque e tensão. A realidade havia mudado de novo. O que mais estava oculto? O passado dos adultos na sala parecia agora um labirinto de mentiras e segredos à espreita para serem descobertos. Qual seria o próximo passo de Clara? E o que Amanda faria em meio a tudo isso? O futuro parecia nebuloso e a pergunta pairava no ar. Quem era realmente o general Almeida? E que outras verdades estavam prestes a ser reveladas? Clara olhou para o general, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e um brilho de reconhecimento. Eu sei quem você é, ela murmurou. Sua voz ainda fraca, mas cheia de um poder oculto. O silêncio se instalou pesado. Todos na sala pareciam prender a respiração. O general, que até então parecia confiante e forte, agora estava vulnerável, quase como se o chão sob seus pés tivesse se desmoronado. Como? Você sabe? Ele repetiu, a voz trêmula, cada letra agonizando no ar. Amanda sentiu um frio na espinha. As palavras de Clara estavam carregadas de um peso que ela não compreendia. O que havia por trás daquela frase? As feições de Clara mudaram, como se o pânico estivesse se transformando em uma determinação silenciosa. Você não é só um general. Você é meu pai, ela disse, a afirmação ecoando pela sala como um trovão. O choque foi palpável. Os rostos viraram um mosaico de incredulidade.
O que acabou de acontecer? À medida que a tensão se alçava, o olhar do general desmoronou. Clara! Não! Você não pode dizer isso! Ele respondeu, sua voz baixa, quase desesperada. Sua mãe! Ela sabia, general! Ela me contou tudo antes de morrer! Clara interrompeu, agora mais forte, seus olhos lançando fogo. Ela sabia que você estava aqui, vivendo a vida que você escolheu. E agora, todo esse tempo, eu estive aqui sem saber quem você realmente é. O estômago de Amanda se revirou. O que mais ela não sabia? As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar. Mas ainda havia muitas lacunas. O general, olhando para baixo, parecia estar lutando contra uma tempestade interna. Ele não queria que Clara soubesse. Mas agora, a verdade estava exposta diante de todos. Enquanto isso, os alunos começaram a sussurrar entre si. A sala se transformando em uma colmeia de boatos. Isso não é real, certo? Mas como? E quando isso aconteceu? O que mais está escondido? Eram perguntas que pululavam no ar, cada uma mais inquietante que a anterior. Eu não queria que você soubesse assim, Clara, o general disse finalmente, a voz trêmula. Sua mãe, a situação era muito complicada. Então, com um movimento abrupto, um dos homens que havia entrado antes, o que parecia ser o líder, ergueu a arma. Basta! Todos vocês estão em perigo. A tensão cresceu novamente. Os alunos começaram a se empurrar enquanto o clima de pânico reinava. O som da arma sendo carregada soou como um trovão. Acha que pode sair simplesmente assim, general? O homem gritou, apontando para o general. Você sabe o que fez. Não adianta tentar escapar agora. Por favor, não faça isso, Clara implorou, seus olhos cheios de lágrimas. Amanda segurou a mão dela. Sua amiga, sentindo o frio da realidade. A vida delas agora estava nas mãos de um desconhecido que parecia ter muito a perder. De repente, antes que a situação pudesse escalar ainda mais, Clara começou a rir. Uma risada alta e desconexa, que soou estranha em meio ao caos. Vocês acham que têm controle sobre isso? Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. O homem hesitou confuso. O que você quer dizer, garota? Eu não sou só filha de um general. Sou a chave para o que você está buscando, disse Clara, agora com um brilho enigmático no olhar. Você não conhece o passado dele tão bem quanto pensa. Existe uma verdade muito maior que todos vocês ignoram. Nesse momento, todos os olhares se voltaram para Clara e a tensão na sala aumentou. O general? Tinha o olhar mais duro de todos, mas Amanda viu o nervosismo em sua expressão. Então Clara virou-se para o homem armado e, com uma confiança renovada, continuou. Você sabe do que estou falando. O que ele escondeu é muito mais do que ligação familiar. A verdade é que seu pai estava envolvido em algo muito maior, envolvendo a própria narrativa deste país. Clara disparou. Ele é um general, mas também um traidor de sua própria gente. Um murmurinho ecoou entre os alunos. O general apertou os lábios, em um evidente esforço para manter a calma. Isso é uma mentira, Clara. Você não sabe do que está falando. Mas havia um tremor em sua voz. E se eu soubesse sobre o seu passado com a mãe da Clara? O homem com a arma questionou. E se agora? Você está sendo exposto no que realmente é? A sala estava em completo alvoroço. Amanda sentia os corações acelerando e ela própria mal conseguia respirar. E se o que Clara afirma for verdade? Essa pergunta ecoava na mente de todos.
Mas antes que alguém pudesse processar toda aquela nova revelação, o estrondo repentino fez a parede tremer. A porta da cantina foi abruptamente arrombada e mais figuras claramente armadas e ameaçadoras invadiram a sala. A confusão se instaurou. Gritos e empurrões, alunos se afastando, o chão balançando. E então, no meio daquela balbúrdia, tudo parecia congelar quando uma voz familiar surgiu no fundo da sala. Era a mãe de Amanda, com uma expressão decidida. Chega! Vocês precisam saber a verdade sobre a origem de toda essa história. Ela bradou enquanto os olhares se direcionavam para ela. Amanda estava sem palavras. O que mais sua mãe sabia? Como ela se envolvia nisso tudo? O mundo estava desmoronando ao redor deles, e a única certeza era a confusão crescente sobre quem eram realmente, e até que ponto o passado afetava seu presente. A vida como conheciam, as relações, os legados familiares, tudo estava prestes a mudar para sempre. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser esclarecida, uma explosão ressoou de fora da escola, fazendo as janelas estourarem. Ouvindo o caos, Amanda teve certeza de que o futuro que todos conheciam estava prestes a ser totalmente reescrito. Clara olhou para o general, seus olhos refletindo uma mistura de confusão e um brilho de reconhecimento. Eu sei quem você é, ela murmurou, sua voz ainda fraca, mas cheia de um poder oculto. O silêncio se instalou, pesado. Todos na sala pareciam prender a respiração. O general, que até então parecia confiante e forte, agora estava vulnerável, quase como se o chão sob seus pés tivesse se desmoronado. Como? Você sabe? Ele repetiu, a voz trêmula, cada letra agonizando no ar. Amanda sentiu um frio na espinha. As palavras de Clara estavam carregadas de um peso que ela não compreendia. O que havia por trás daquela frase? As feições de Clara mudaram. Como se o pânico estivesse se transformando em uma determinação silenciosa. Você não é só um general. Você é meu pai, ela disse, a afirmação ecoando pela sala como um trovão. O choque foi palpável. Os rostos viraram um mosaico de incredulidade. O que acabou de acontecer? À medida que a tensão se alçava, o olhar do general desmoronou. Clara, não! Você não pode dizer isso! Ele respondeu, sua voz baixa, quase desesperada. Sua mãe. Ela sabia, general. Me contou tudo antes de morrer. Clara interrompeu, agora mais forte, seus olhos lançando fogo. Ela sabia que você estava aqui, vivendo a vida que você escolheu. E agora, todo esse tempo, eu estive aqui, sem saber quem você realmente é. O estômago de Amanda se revirou. O que mais ela não sabia? As peças desse quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas ainda havia muitas lacunas. O general, olhando para baixo, parecia estar lutando contra uma tempestade interna. Ele não queria que Clara soubesse, mas agora a verdade estava exposta diante de todos. Enquanto isso, os alunos começaram a sussurrar entre si, a sala se transformando em uma colmeia de boatos. Isso não é real, certo? Mas como e quando isso aconteceu? O que mais está escondido? Eram perguntas que puluavam no ar, cada uma mais inquietante que a anterior. Não queria que você soubesse assim, Clara. O general disse finalmente, a voz trêmula. Sua mãe, a situação era muito complicada. Então, com um movimento abrupto, um dos homens que havia entrado antes, o que parecia ser o líder, ergueu a arma. Basta! Todos vocês estão em perigo. A tensão cresceu novamente. Os alunos começaram a se empurrar enquanto o clima de pânico reinava.
O som da arma sendo carregada soou como um trovão. Acha que pode sair simplesmente assim, general? O homem gritou, apontando para o general. Você sabe o que fez. Não adianta tentar escapar agora. Por favor, não faça isso. Clara implorou, seus olhos cheios de lágrimas. Amanda segurou a mão de sua amiga, sentindo o frio da realidade. A vida delas agora estava nas mãos de um desconhecido que parecia ter muito a perder. De repente, antes que a situação pudesse escalar ainda mais, Clara começou a rir, uma risada alta e desconexa que soou estranha em meio ao caos. Vocês acham que têm controle sobre isso? Vocês não têm ideia do que realmente está acontecendo. O homem hesitou, confuso. O que você quer dizer, garota? Eu não sou só filha de um general. Sou a chave para o que você está buscando, disse Clara, agora com um brilho enigmático no olhar. Você não conhece o passado dele tão bem quanto pensa. Existe uma verdade muito maior que todos vocês ignoram. Nesse momento, todos os olhares se voltaram para Clara, e a tensão na sala aumentou. O general tinha o olhar mais duro de todos, mas Amanda viu nervosismo em sua expressão. Então, Clara virou-se para o homem armado e, com uma confiança renovada, continuou. Você sabe do que estou falando. O que ele escondeu é muito mais do que ligação familiar. A verdade é que seu pai estava envolvido em algo muito maior, envolvendo a própria narrativa deste país. Clara disparou. Ele é um general, mas também um traidor de sua própria gente. O murmurinho ecoou entre os alunos. O general apertou os lábios, em um evidente esforço para manter a calma. Isso é uma mentira, Clara. Você não sabe do que está falando. Mas havia um tremor em sua voz. E se eu soubesse sobre o seu passado com a mãe da Clara? O homem com a arma questionou. E se agora você está sendo exposto no que realmente é? A sala estava em completo alvoroço. Amanda sentia os corações acelerando e ela própria mal conseguia respirar. E se o que Clara afirma for verdade? Essa pergunta ecoava na mente de todos. Mas antes que alguém pudesse processar toda aquela nova revelação, um estrondo repentino fez a parede tremer. A porta da cantina foi abruptamente arrombada e mais figuras, claramente armadas e ameaçadoras, invadiram a sala. A confusão se instaurou. Gritos e empurrões, alunos se afastando, o chão balançando. E então, no meio daquela balbúrdia, tudo parecia congelar quando uma voz familiar surgiu no fundo da sala. Era a mãe de Amanda com uma expressão decidida. Chega! Vocês precisam saber a verdade sobre a origem de toda essa história. Ela bradou, enquanto os olhares se direcionavam para ela. Amanda estava sem palavras. O que mais sua mãe sabia? Como ela se envolvia nisso tudo? O mundo estava desmoronando ao redor deles. E a única certeza era a confusão crescente sobre quem eram realmente. E até que ponto o passado afetava seu presente. A vida como conheciam, as relações, os legados familiares, tudo estava prestes a mudar para sempre. A sala estava à beira do colapso. A tensão no ar era quase palpável, como um fio prestes a estourar. Clara, com os olhos fixos no general, parecia absorver toda a força da revelação, os murmúrios nervosos dos colegas. Os sussurros começaram a ecoar. O pânico tomou conta da sala. As expressões variavam de incredulidade a medo. Amanda sentiu um nó na garganta.
O que mais poderia acontecer? O brilho nos olhos de Clara se misturava a uma determinação feroz. Toda a verdade precisa vir à tona. Ela se virou para o homem armado, que hesitava, confuso. Você pensa que controla a história? Está prestes a se descobrir em meio ao que você mesmo criou. Nesse momento, os brados do general invadiram a cena. Clara, não! Ele parecia quase desesperado. Não sabe do que está falando. Eu sei o bastante. Seus segredos estão prestes a serem expostos, General Almeida. Clara gritou. O tom de sua voz reverberou, trazendo um quase silêncio ao tumulto. Os alunos olhavam de um para outro, o medo alastrando como fogo. A mãe de Amanda se aproximou, a voz firme e decidida. Chega! É hora de todos ouvirem a verdade. O passado não deve ser escondido. Clara tem razão. Nossos destinos estão entrelaçados. As palavras dela ressoaram na sala e por um breve momento parecia que o caos poderia dar lugar a algo maior. O homem armado olhou de uma face a outra, sua decisão balançando entre a ameaça e a verdade. Então a explosão de antes ecoou novamente, agora mais perto. Um estrondo vindo de fora, como se o mundo estivesse se desmoronando. As luzes piscavam e um novo pânico se instalou. O que está acontecendo? Gritou alguém. Estamos todos em perigo. A verdade nunca ficará escondida por muito tempo, Clara afirmou, sua voz agora num tom firme. Todos aqui têm que entender que os segredos não são apenas do general, mas de todos nós. E isso está prestes a mudar nosso futuro. Enquanto a sala entrava em frenesi, Clara, Amanda e os outros alunos formaram um círculo. Aquela união trouxe um pouco de esperança no meio daquele pesadelo. Nós não somos apenas espectadores nessa história. Nós somos os protagonistas, Clara continuou, a voz inabalável. Sem aviso prévio, o homem com a arma começou a se afastar. Seu olhar fragmentado. Vocês não têm ideia do que estão se metendo. Ele murmurou, como se seus próprios medos estivessem emergindo. A mãe de Amanda fez um passe à frente. Diga a verdade, e a liberdade de sua consciência será restaurada. O passado não pode ser usado como arma contra nós. Aquelas palavras se ergueram entre a tumultuada sanidade. O homem hesitou. O general, agora mais vulnerável, também parecia entender que havia perdido o controle. Toda ação tem suas consequências. E a verdade sempre aparece, ele disse, sua voz mais baixa, mas cheia de dor. Em meio à instabilidade, algo mudou no ar. O grupo começou a entender que, apesar dos horrores revelados, havia uma faísca de união, um desejo de liberdade que poderia vencer qualquer ameaça. As luzes começaram a estabilizar e o muro entre os presentes começou a se desfazer. Um sentimento de solidariedade se espalhou como um relâmpago. E em meio à multidão, eles perceberam que enfrentariam um futuro juntos, com os olhares fixos uns nos outros. Amanda e Clara trocaram um aceno silencioso, uma promessa de que jamais estariam sozinhas novamente. Apesar de ter passado por dores imensas, o que permanecia no ar era um novo começo. Amanda sentia o peso da jaqueta em suas costas, agora um símbolo de força, não de vergonha. O que está por vir era incerto, mas ela sabia que lutariam juntos. Quando tudo parecia caminhando para um desfecho, a voz de Clara ecoou.
Você sabe quem você realmente é, e juntos vamos descobrir até onde isso vai nos levar. Agora, mais do que nunca, cada um precisava assumir suas escolhas. E você? O que fará com sua história? Ei, se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o seu momento de demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a gente a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.